Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos tratando do livro de Provérbios, mais especificamente dos grandes temas contidos no livro de Provérbios. Então pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de nós iniciarmos, de novo, quero lembrar a vocês o seguinte: vocês podem se cadastrar no nosso YouTube, no nosso canal, pode ativar o sininho e, uma vez cadastrados, inscritos lá, vocês vão receber todas as indicações quando nós estivermos postando um vídeo novo. Também é possível disseminar, espalhar, compartilhar o link destes estudos para os seus amigos, colegas, conhecidos, ou seja, todos que vocês tiverem conhecimento, que queiram participar, que queiram estar recebendo aí alguns ensinamentos, algumas orientações em relação àquilo que está contido nos livros da Bíblia. Vamos espalhar a palavra de Deus. Seja um semeador da palavra de Deus. De que forma? Dando seu like, inscrevendo-se, compartilhando os links. Amém? Então vamos iniciar o vídeo desta parte aqui que trata sobre a família. É um tema bastante amplo, é um tema bastante conhecido e Provérbios ele trata desse tema em quase todos os capítulos. Então, o tema de família ele já era previsto no Decálogo, nós temos regras no Decálogo, né? E inclusive ele faz referência ao 4º mandamento, né? Então, se nós respeitarmos os nossos pais, pai e mãe, tudo vai bem, prolongam-se os nossos dias na terra. E aí, desta maneira, o livro de Provérbios vem trazer algumas instruções, não só em relação, por exemplo, à família mais próxima, pai, mãe, filhos, etc., mas também com relação à preservação de casamento e à licitude na relação entre homens e mulheres, principalmente no que diz respeito ao adultério. Vejamos lá. Primeira situação que trata aqui o tema é em relação ao casal propriamente dito. É importante que se diga que a poligamia, ou seja, o casamento de um homem com várias mulheres, já era conhecido. Já existia este tipo de circunstância. Então, não era errado que um homem se casasse com 2, 3 mulheres. Isto não era nada errado. Entretanto, existiam algumas obrigações e existiam algumas proibições. Eles deveriam, por exemplo, compartilhar a criação dos filhos. Diz ali: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Diz também: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ou seja, os dois tinham que passar ensinamento para os seus filhos. Havia também a necessidade de se observar uma lealdade. Então, o homem tinha que ser leal para com a sua companheira. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. A esposa era uma companheira. Mais do que isso, era uma amiga íntima. A expressão de intimidade, de amizade, e nesse caso aqui, aplicável à mulher, à esposa, era a lup.
Ou seja, a mulher não era uma escrava que estava trabalhando, que estava fazendo, que tinha obrigações mil e não tinha direito nenhum. Não, muito pelo contrário. A esposa era uma companheira, a esposa era uma amiga. Aliás, esta esposa, a mulher, ela edificava ou arruinava. Ela era uma bênção, ela era um bem que era dado ao homem. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. A esposa aqui era a coroa de um marido, do esposo, ou poderia também significar a podridão, a coisa errada. Mulher virtuosa é a coroa do seu esposo, do seu marido, mas a que o envergonha é como a podridão nos seus ossos. Aqui ele está falando ossos como quem fala do corpo todo. A estabilidade do casal, a estabilidade da relação entre eles, dependia então da sabedoria construtiva. Ou seja, não é só uma sabedoria, saber para mim, mas era um saber como partilhar para construir uma relação. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. A estabilidade, portanto, dependia muito, bastante da esposa. A esposa era a administradora, a comerciante, a artífice, ela era altruísta, ela era orientadora, como está no capítulo 31, no verso 11 e no verso 23. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciões da terra. Isso significa que ele tinha uma posição de destaque, uma posição de status social. Sentar-se à porta significava julgar, significava ter um status social importante. Entretanto, também a palavra fala do pecado sexual. E este pecado sexual é bastante combatido. Então veja aqui, ele trata no capítulo 5, grande parte do capítulo 5, ele fala quando o homem acaba esbanjando as suas forças em vez de edificar a sua casa, em vez de edificar a sua família. Eu vou ler o capítulo não, mas essa passagem toda. Diz assim: para que não des a outrem a tua honra e não entregues a cruéis os teus anos de vida, para que não farte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia, e no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. E então digas: como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia foi que eu me achei em quase todo o mal. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os teus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Então esta passagem aqui é uma das
grandes passagens, existem várias passagens, mas é uma das grandes passagens em que há um aviso, há então um ensinamento para que se evite esse tipo de perversão na família. A intimidade verdadeira é confrontada aqui, como vocês viram, os amados viram, no verso 19 e 20. Então, a intimidade verdadeira frente a uma paródia. Paródia aqui no sentido de uma piada, de uma coisa que não é verdadeira, de uma coisa que é falsa. Quando ocorre um pecado sexual no sentido de traição, no sentido de adultério, o homem está, em verdade, abrindo mão da sua honra. É o que diz o verso 33 do capítulo 6. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Opróbrio aqui é a vergonha. Ele abre mão também da liberdade, porque cova profunda é a prostituta e poço estreito é a estranha, pois ela, como um salteador, se põe à espreita e multiplica entre os homens os iníquos. Isso significa que ele vai acabar perdendo a própria liberdade. Ele joga fora os melhores anos da sua vida, como a gente já viu no verso 9 e 11 do capítulo 5, que eu li praticamente todo logo acima. Mas existem outras passagens, né? Porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão e a adúltera anda à caça de alma preciosa. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostituta desperdiça os seus bens. Ele atrai perigo físico, ele atrai vergonha social. Assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se conformará por mais que aumente os presentes. Em verdade, sua casa vai se inclinar para a morte, porque do pecado só podemos esperar um resultado, que é a morte. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, diz a palavra de Deus. E também ele a expressão fala chamuscado, queimado. Ele acaba se queimando, o pecado acaba queimando. Existe um ditado na nossa língua que diz assim, quem brinca com fogo acaba se queimando. Então, porventura tomará alguém fogo no seu seio sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Lembrem-se que falando em mulher do seu próximo, nós vamos lembrar também de um dos mandamentos. Lá no Decálogo, nós vimos que um dos mandamentos é não querer as coisas do próximo e a mulher do próximo. Isto é um pecado, está previsto no Decálogo. E aqui o livro de Provérbios está auxiliando a lembrar, está tentando ensinar que não se deve fazer. Em relação aos pais e aos filhos, a palavra fala em aplicar a disciplina. Aqui nós temos que ter um pouquinho de cuidado. Ele fala em varas. Vara é castigo físico. Aplicar castigo físico naquela época era permitido. Naquela época era inclusive incentivado. Nós sabemos hoje que
aplicar castigo físico, pura e simplesmente aplicar a vara, ele não vai resolver. Até porque muitas pessoas não aplicam de forma correta. Elas se excedem e acabam fazendo espancamento. Lembre-se, em momento nenhum a Bíblia está concordando com violência, concordando com espancamento. O que se fala aqui é um corretivo na medida em que a criança deve ir aplicando. Então, a vara aqui, ela está colocada como um corretivo, como uma lição. Então, veja lá, o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. O castigo, meu amado, não é você pegar uma cinta, não é pegar um chicote e destruir a criança, destruir a pessoa. Não é isso que a palavra está dizendo. Por favor, vamos ter sabedoria na hora de entendermos isso daqui. A sabedoria é, em verdade, aquilo que traz a própria vida. E ele fala isso, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, incentivar a criança a ir atrás da sabedoria, a entender, a aprender. Em verdade, em alguns casos, é preciso sim uma correção. Necessariamente é preciso uma correção? Sim. Quando? Quando a criança se desvia do caminho correto. Este caminho é um caminho difícil. E a palavra diz, e nós sabemos pela nossa prática, que a estultícia está ligada ao coração da criança. Isso é muito comum, porque a criança está aprendendo as coisas. E como ela aprende coisa boa e coisa ruim, às vezes ela entende que as coisas ruins são melhores, quando não são. E cabe a nós dizermos e ensinarmos a ela que aquilo que é ruim não pode fazer por conta de todas as consequências ruins que isto vai acarretar. Né? O caráter aqui, né, ela é, em verdade, como se fosse uma planta, né, que vai crescendo, 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 à medida em que nós vamos podando, à medida em que nós vamos retirando, à medida em que nós vamos consertando e levando para o bom caminho. Então veja lá, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela, diz a palavra de Deus. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. No fim, venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo, e então digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo castiga. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dela. O amado percebeu que eu repeti alguns versículos que nós já tínhamos lido. Para fecharmos este tema aqui de correção, né, que é necessário, né, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Entretanto, meu querido, é importante que nós estejamos muito cientes de que a disciplina rigorosa demais não é aceita pela palavra.
A palavra entende que a disciplina é necessária, mas ela não pode ser rigorosa demais. Tem que haver disciplina, mas disciplina com amor, com cuidado, uma disciplina que ensina, uma disciplina que mostra o verdadeiro caminho. Então, o recurso da disciplina é um recurso construtivo. E essa disciplina é, em verdade, a lei, que é ensinada com persistência, que é ensinada com amor, com cuidado. Que é a lei? A lei é a Torá. É a lei de Moisés, é aquela lei que foi dada no deserto e que é explicada e que deve ser explicada e não só ensinada, mas também demonstrada através dos nossos exemplos. Então, um bom pai, uma boa mãe, não ensina apenas de falar, ensina apenas também de mostrar. Então, não é apenas falar, mas é também demonstrar, é também mostrar como. Nesse caso, a lei não é uma forma de escravizar, não. É uma forma de te dar ferramentas, é uma forma de te equipar, de te preparar para andar pelo caminho e vencer todos os obstáculos possíveis que o caminho vai colocando, vencer as armadilhas que o caminho vai colocando, que a vida vai colocando para você. Então, a lei é, em verdade, uma forma de equipar, de dar ferramentas, de dar condições para vencer na vida, andar com honradez. Então, vejamos lá. Porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então andarás confiante pelo teu caminho e o teu pé não tropeçará. Exalta e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Não tem nenhuma garantia de que aquilo que nós vamos ensinar para as nossas crianças dê certo. Não tem nenhuma garantia, não tem um manual de instrução que não seja a Bíblia, que não seja a lei, para que a criança vá bem. Mas ela também precisa de que esta criança, de que esta pessoa assuma, aceite as orientações. Então veja lá, palavras do rei Lemuel, a profecia que ele ensinou à sua mãe. Como, filho meu, e como, filho do meu ventre, e como, filho dos meus votos, não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho e ao amargurado de espírito, que beba e esqueça da sua pobreza e da sua miséria, não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O que gera um tolo, para sua tristeza o faz. Um bom lar pode produzir um preguiçoso,
um libertino. Um bom lar pode produzir um rebelde, um zombador, um amaldiçoador, um esbanjador, ou mesmo aquele que vá lá na frente expulsar os pais da sua própria casa. Isto é possível? Isto é possível. Mas aquele que deu a instrução fez o que ele devia fazer. O problema está nele? Não. O problema está no filho, porque ele é um rebelde, ele é um libertino, ele é um zombador, um amaldiçoador, um esbanjador. O problema está nele. Olha lá, veja ali, o que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que não bendiz a sua mãe. O que amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á sua lâmpada em negras trevas. O que rouba seu próprio pai e a sua mãe e diz, não é transgressão, é companheiro do homem destruidor. O que aflige o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. Alguns pais são sim culpados disso, mas isso não quer dizer que em todos os casos seja assim. Existem aqueles que, mesmo ensinando, mesmo levando a sério, mesmo levando a palavra, ensinando, dando exemplo, ele não quer. Mas existem aqueles que não fazem o que devem fazer, que não ensinam o que devem ensinar. O filho deve enfrentar a sua própria culpa. Ele não pode depois dizer, foi meu pai que me ensinou, foi minha mãe que me ensinou desse jeito, eu sou assim porque foi por conta deles, por conta e por culpa deles. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Significa que é ele que tem que ir atrás. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceite. Aquele que aprende a lição, ele não vai atrás daquilo que se propaga, que se faz propaganda sem nenhuma razão e que é falso, que leva para um caminho de perdição. O filho sábio é o filho que dá alegria. O filho sábio é aquele que dá prazer. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. O filho sábio atende às instruções do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, se os amados percebem, aqui existem duas situações possíveis. Aquele que recebeu tudo que tinha que receber, mas que não quis, que não aceitou, e aquele que não recebeu e que eventualmente pode, por conta própria, receber a verdadeira instrução, não do seu próprio lar, mas fora, mas aquele que não recebe e que vai pelo caminho errado por culpa dos seus pais que não lhe ensinaram aquilo que é verdade, aquilo que é lei, aquilo que é mandamento. Existem também dentro da família aqueles irmãos. Estes irmãos, quando a palavra fala de irmão, ela pode estar se referindo a irmão mesmo, irmão de sangue, mas ele pode estar se referindo a um parente próximo, porque a palavra usada para primo ou para um parente próximo é a mesma de irmãos, tá? E aqui nós temos algumas menções destes irmãos. Então vejamos lá. Todos os irmãos do pobre o odeiam,
quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras que não servem de nada. Aquele que leva discórdia, amargura e obstinação também tem menção aqui. A testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então existe aquele, e isto é um pecado bastante grave que é abominado pelo Senhor. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Então toma cuidado na hora de relacionamento com os irmãos. Entretanto, existe aquele irmão especial, em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão, aquele que não é irmão de sangue, que não é parente, mas que é chamado de irmão, porque vai fazer parte de uma comunidade, de uma comunhão muito mais próxima, que é a família. Não deixes o teu amigo, nem um amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. E este faz parte da família, a família de Deus. Amém, amados? Bons estudos.